Como conciliar a questão reencarnacionista, Jorge, com a frase do Evangelho, eu não sei quem é que expôs, mas eu sei que ela existe, a frase que diz, só se morre uma vez, e não mais. É de Como a Paulo gente, também. como a gente pode aliar isso, de morrer só uma vez, e aceitar essa questão reencarnacionista? Essa frase é de Paulo. Ele diz assim: porque ao homem está determinado morrer uma vez e aí virá o juízo. Ao homem está determinado morrer uma vez e então vir o juízo. Aí muitas pessoas tiram a conclusão de que morre e vem o juízo. Ele morre só uma vez e vem o juízo. E alguns estudiosos, analisando a frase de Paulo, dizem que ela significa o seguinte: nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e todas as vezes que a gente vai, nós passamos por um grave fenômeno de avaliação das nossas vidas. A cada vez que nós desencarnamos, nós somos convocados pela lei da natureza para avaliar a nossa existência. Então, o homem morre uma vez e vem o juízo, no sentido de que a cada desencarnação, um novo juízo é feito. Quantos juízos o homem passa no mundo espiritual? Vários. Mas ele não faz um juízo depois de várias encarnações. É uma vida, um juízo. Outra existência, outro juízo. Então ele vive uma única vez e daí vem o juízo. Agora, mesmo que isso não venha a ser uma expressão que, de certa maneira, se possa dizer que são conceitos tipicamente alinhados com a doutrina espírita, nós não temos a necessidade de nos aliançarmos com todas as frases que o texto bíblico possui. Porque se nós tivermos que nos abraçar com todas as frases do Velho Testamento, nós teremos que nos abraçar com a ideia de Adão, de Eva, do dilúvio, da Arca de Noé, nos abraçar com a ideia da Torre de Babel, com as pragas do Egito, com a oração que Josué fez e que parou o sol durante 12 horas, com as trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó e com mais uma quantidade imensa de manifestações que acontecem no texto bíblico e que muitas vezes são apresentadas sempre como sendo algo que não necessariamente está encaixado na proposta espírita. Assim como, por exemplo, as ordenações de Deus para que invadisse as tribos vizinhas e matasse tudo que tivesse fôlego, como se isso fosse uma ordenação dos céus. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós encontramos nas mesmas cartas de Paulo alguns momentos em que ele, nos conceitos que ele possuía da época, ele vai dizer que a mulher que tem dúvida, que pergunte ao seu marido em casa, porque não é lícito que a mulher fique perguntando coisas dentro da igreja enquanto a pregação está acontecendo. Agora, pense Robertine calada no centro espírita para vir perguntar só em casa as dúvidas que ela tiver. Então, assim, existem textos que estão... Mas existem textos que estão no Velho Testamento que, se você for pegar na literalidade, você vai dizer, tem alguma coisa errada. O número de salvos, por exemplo, no Apocalipse, são de 144 mil. Se são 144 mil, então a salvação já está definida. Não adianta você se converter, porque só são 144 mil. E 144 mil é um número muito pequenininho diante da multidão de espíritos que a Terra possui. E para piorar a situação, eles são 144 mil, porque são 12 mil de cada tribo. 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Zebulon, 12 da tribo de Naftali, 12 das 12 tribos de Israel, 12 de cada uma delas. Tudo bem, mas se for verdade, quem não for das tribos de Israel não está salvo. Então, só judeus é que vão se salvar. O que poderia levar à conclusão de que, de repente, aqueles que não possuem uma origem judaica estão condenados a serem almas que não acessarão ao céu, ainda que se convertam ao cristianismo. Então, essas questões lidas na literalidade, elas colidem com a lógica e com os princípios que o Espiritismo esposa. E não há da parte da doutrina espírita a necessidade de nós nos curvarmos diante das doutrinas existentes dentro do texto religioso, porque a doutrina espírita ela está em outro lugar.
Nós podemos dizer que a moral do Cristo é consentânea com a doutrina espírita, mas os ensinamentos do ponto de vista doutrinário nem sempre estão alinhados com aquilo que o Espiritismo esposa.